Olá, gente. Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Passo a Passo novamente, certo? Então, a aula de hoje nós vamos traçar uma perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta, ou seja, a mediatriz. Existem três posições da reta, né? Posição horizontal, posição vertical e a posição inclinada. O procedimento para você traçar a mediatriz sempre será o mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos construir aqui uma reta, né? Uma reta. Tá? E vamos definir aqui o segmento de reta. Colocar aqui o ponto A. Definir o tamanho aqui, botar um tamanho 7 centímetros. Ponto B. Tá? Então, a mediatriz, ou seja, a perpendicular que passa pelo ponto médio deste segmento de reta AB, segmento de reta AB, tá? Ele é exatamente a mediatriz, que vai dividir o segmento AB em duas partes iguais. Então, o que eu posso fazer aqui? Então, ponta seca aqui no ponto A, nós vamos fazer uma abertura maior que a metade, tá? Fazer um traçado lá em cima, ó. Traçado lá em cima e outro traçado aqui embaixo. Não importa se está riscando aqui, tá? O que importa é a perpendicular. Com a mesma abertura, aqui no ponto B, você vai dar outro traçado. Um aqui e outro aqui. Você vai obter aí dois pontos. E olha, o ponto 1 e o ponto 2. A reta que passa pelo ponto 1 e pelo ponto 2 é que será a perpendicular, que divide o segmento de reta em duas partes iguais, ou seja, a mediatriz. Tá? Isso para uma posição horizontal, mas eu posso aplicar o mesmo método se eu tiver uma reta aqui na posição vertical. Então vamos ver aqui, o procedimento é o mesmo, tá? Traçar aqui uma reta, vou definir aqui dois pontos, vou colocar aqui o ponto C, definir aqui uma medida, tá aí 4 centímetros, não ficar muito grande, né? CD, né? Então tem esse segmento de reta, o segmento de reta CD, tá? Aí o traçado da mediatriz, que vai dividir esse segmento de reta em duas partes iguais, que é exatamente a perpendicular que passa pelo ponto médio desse segmento de reta, né? Da mesma forma que fizemos lá anteriormente na posição vertical, podemos fazer na posição horizontal, podemos fazer aqui na posição vertical. Então, ponta seca aqui no ponto D, ponto C, pode ser no ponto C ou no ponto D primeiro, não tem importância não tem problema. Vai dar um traçado para lá e outro para cá, tá? Com a mesma abertura, aqui no ponto D, vamos cruzar as duas linhas, certo? Obtendo aí os pontos 1 e 2. Ponto 1, ponto 2. Então, a reta que passa pelo ponto 1 e pelo ponto 2 é que será a perpendicular que passa pelo ponto médio deste segmento de reta, tá? Ou seja, a mediatriz. Bom, temos essas duas posições aí da reta, né, que é a posição horizontal e a posição vertical. E se uma reta, se ela não estiver na horizontal e não estiver na vertical, então ela estará na posição inclinada, tá? E o procedimento é o mesmo. Vou colocar aqui uma reta inclinada, tá? Fazer mais ou menos assim, ó. Tá?
inclinada. Vou definir aqui 2 pontos. O ponto, vou colocar aqui o ponto botar uma medida aqui de 5 centímetros. Tá? É F. Tá? E para você traçar a perpendicular que passa por este ponto médio, né, deste segmento de reta, é o mesmo procedimento. Ponta seca aqui no ponto E. Uma abertura do compasso um pouco maior que a metade. Você vai dar um traçado para cá e outro para cá. Ó. Tá? Com a mesma abertura, ponta seca no ponto F, você vai cruzar a linha, as duas linhas. E aí você vai obter aqui ponto 1 e ponto 2. A reta que passa pelo ponto 1 e pelo ponto 2 é que será a perpendicular que passa pelo ponto médio desse segmento de reta. Ou seja, a mediatriz que está dividindo aqui o segmento de reta em duas partes iguais. Se eu definir aqui como a origem, tá? Eu posso dizer que esse segmento de reta é O, né? Ele é congruente, né, ao segmento de reta OF, tá? Pronto, gente. É isso aí.